Olá, estamos iniciando mais um episódio do Pode Conectar, o podcast do Conexão 085, sempre trazendo o lado bom do Ceará para você. Mas antes de falar aqui com a minha convidada, ela é multi, eu quero te dar um toque para você entrar nas nossas páginas, vai lá e visita nosso Instagram, no nosso Facebook, também se conecta com o nosso podcast no YouTube, no nosso site e também pelo Spotify, se você estiver no carro, se você estiver em casa, enfim, se conecta com a gente. E aqui, na minha frente, Mayra Té, eu vou ter que ler, gente, porque assim, é uma mulher multifacetada mesmo. Ela que é sócia-diretora da Solutec, vai assumir a presidência da CDL Jovem Fortaleza e assume em janeiro, sócia da 3UP Educação, além de ter sido premiada em 2024 com o prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Menina, ela é uma potência. Tudo bem, Mayra? Seja bem-vinda. Me fala um pouco dessa sua história, porque é uma mulher que movimenta mesmo, né? Perfeito, Lídia. Muito obrigada pela oportunidade. Agradecer aqui a sua audiência, né? De fato, eu sou apaixonada por viver. Eu acho que essa é a minha bandeira, é realmente um ser que ama viver, né? Na sua totalidade. Eu acredito que quando Deus nos fez, Ele nos fez para sermos felizes e integrados, né? Então, isso é uma política que eu acredito muito. Então, a gente, claro, vai ter um pilar que eu vou ser empresária, que eu curto muito, ver empresas crescendo, ver a minha empresa crescendo, esse dinamismo do empresariado, isso é fantástico. Eu acho que isso é o ápice da vida, do dinamismo, de como acontece nossa existência, né? Nossos sistemas são várias coisas conectadas, eu acredito que seja por aí. Mas a gente também tem um lado materno, um lado esposa, né? Um lado da igreja, que eu acredito que a gente também precisa ter fé. Então, são os pilares, são né, os pilares da necessários. nossa vida, exatamente. Então, tem a Mayra empresária, a Mayra que é da canoagem, que é campeã, que é de movimento classista, como a CDL Jovem, porque está relacionada ao empresariado. E tudo que eu aceito na minha vida, Lídia, tem assim que ter um ponto de conexão comigo, né? Você gosta muito da conexão, mas eu acho que a gente tem que estar conectado com quem nós somos. Gente mesmo. Acima de tudo, para começar, né? Acima de tudo. E para minha vida, ela é isso. Ela é Deus, ela é negócios, ela é filho, ela é marido, ela é desafio, é esporte, e é isso que eu acredito. Como foi que você começou essa vida de empreender? Né? Como você se viu empreendendo? Legal. Eu sempre me vi como uma multiplicadora, certo? E não foi de imediato a minha escolha empreender. Eu, na realidade, inicialmente seria professora universitária, porque eu acreditava que através do conhecimento a gente pudesse formar outras pessoas. Eu vinha fazendo uma carreira para isso. Entretanto, quando eu estava ali mais perto de me formar, eu fui vivenciar o mercado, né? Eu vinha fazendo carreira, iniciação científica, uma coisa bem assim, numa linha paralela, digamos assim. E aí vivenciei o mercado dentro de uma indústria cosmética, cheguei como estagiária, e lá fui despontando, e em 6 meses, quando eu me formei, eu recebi 2 propostas para assumir a gerência. Então, seria a gerência da indústria cosmética e a gerência de uma rede de farmácias com manipulação, porque eu sou farmacêutica por formação. E aí comecei a ver que dentro desse cenário da indústria, foi a minha opção, havia um campo regulatório que era extremamente delicado. Ou seja, a empresa ela precisava ter as suas documentações de funcionamento, suas licenças ambientais, precisava ter as suas autorizações de funcionamento de empresa junto à Anvisa, precisava que para cada produto lançado, né, que era o meu negócio naquela época enquanto gerente, era lançar os produtos e a gente fazia isso, a empresa tinha franquias, etc. Mas ela precisava passar por uma regulamentação junto à Anvisa, através de notificações e registros de produtos. Isso era um caos. Porque muitas vezes o empresário vinha com toda aquela ideia, com toda aquela dinâmica, mas esbarrava em normativas, esbarrava em regulamentações, então ele tinha dificuldade de lançar até mesmo seus próprios produtos. Com isso eu comecei a entender como é que funcionava. Eu disse, não, eu sou técnica, eu sei fazer isso aqui. Comecei a me especializar na área, que a gente chama de assuntos regulatórios. E eu disse, o meu conhecimento pode destravar essa empresa. E aí comecei a me especializar nessa área de assuntos regulatórios e curti muito, porque eu acho que na vida eu tenho uma grande habilidade que é de resolver problemas.
E a área regulatória, você tem que resolver problemas constantemente. Se apaixonar pelo problema diariamente, né? Exatamente. Então, assim, eu me movia por aquela empresa que eu via cearenses, aguerridos e tudo. Eu disse, não, eu tenho como ajudar isso aqui, eles podem sofrer menos. E aí, com isso, dentro da indústria, passaram, assim, alguns anos, né? Eu engravidei. E quando eu engravidei, eu disse, não, agora chegou a hora de eu cuidar da minha vida. Eu preciso realmente abrir o meu negócio, eu preciso também ampliar essas soluções, não dá para concentrar só aqui, porque quantas indústrias dessas, semelhantes, não têm a mesma dificuldade? Porque às vezes a gente, assim, da área técnica, tem uma certa dificuldade de se conectar com o empresário. Sim. Então você sabe, mas você não enxerga o que ele vê. E eu tinha essa visão da área técnica, essa visão do empresariado. Então foi aí que eu coloquei o meu negócio, meu primeiro negócio, já na área regulatória. E a gente começou a atuar, chegou um determinado momento nessa primeira empresa que eu queria fazer soluções integradas, ou seja, não só na área de Anvisa, de vigilância sanitária, mas na área de meio ambiente, na área de saúde e segurança ocupacional. Então foi que eu vendi esse meu primeiro negócio, foi a primeira experiência de venda que eu tive, e abri com a Solutec já com o meu marido, né? E aí, caminhando com o meu marido, a gente percebeu que poderia crescer mais. Porque, na realidade, havia ali o empresário que era da área química farmacêutica, que era o nosso, né, maior, a gente tinha maior conhecimento nisso. Entretanto, tinha empresários que queriam abrir uma cervejaria, que queriam abrir uma indústria de peças, que queriam outros negócios. Eles diziam, por que a Solutec não faz também isso? Então, a gente começou a compreender que era momento de formar time. Pegar engenheiros, arquitetos, né? Engenheiros de alimentos, que a gente também tem uma área de segurança dos alimentos, outros farmacêuticos, odontólogos, a gente começou a formar esse time, né? Então veio aí a área de saúde e segurança ocupacional, agora recentemente veio o ESG, Solutec Cursos, então tudo na área de destravar problemas, diminuindo esses impactos da burocracia. E elevando, naturalmente, a área da qualidade, a saúde e segurança das empresas. Então, a gente começou assim, através de uma oportunidade, vi que poderia ir além, coloquei o meu outro negócio, que seria a Solutec, né? E foi dessa forma. Quando você percebe que resolveu um problema de um cliente seu, acho que é o ápice, né, do sentimento. E aí eu queria que você me falasse com relação a sentimento mesmo, porque empreender, ele é um misto de sentimentos. Perfeito. Motiva, traz tensão. Sim. Faz você sonhar, faz você se sentir mais forte. Perfeito. Né? Mais firme na vida e faz você se sentir vivo. Pronto. Quando você se identifica. Então eu queria que você falasse desse Perfeito. misto de sentimentos, porque tudo que você falou aí você traduziu um pouco e você coloca muito bem o seu tripé, né? Sim. Espiritual, Isso. Família, trabalho. Isso. Tudo isso acima de tudo, a Mayra. Então, fala um pouquinho sobre isso, Mayra, que eu acho que é inspirador. Legal. Lídia, é assim, essa questão dos sentimentos é engraçado que uma vez eu recebi de uma cliente uma montanha russa com vários emojizinhos, que ela é a montanha russa do empreendedor, né? Que tem dia que você acorda e diz, cara, eu acertei em tudo, eu sou muito fera, como é que pode? Ninguém é melhor do que eu e tal. E tem outro dia que você diz, poxa vida, mas eu errei, como é que eu fiz isso? Foi um erro primário. Será e tal. Será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô no caminho certo? Eu poderia ter feito isso, isso e isso. Aí, sobre essa questão, né, desse mix de sentimentos, eu tenho uma história muito legal, que está linkada também à espiritualidade, como você colocou, né? Eu me lembro que na pandemia, o que acontece? As empresas, elas tinham uma alta demanda de biossegurança. Eu tinha todas essas soluções para aportar. Mas as empresas estavam, na sua maioria, sem poder funcionar. Então, elas estavam com caixa extremamente reduzido. Então, apesar da alta demanda, elas não tinham condição de pagar, não o que a gente merece, né? Não o trabalho da Solutec. Então, a gente teve que ser bem parceiro e caminhar bem nisso, né? Mas, com isso, nosso faturamento caiu drasticamente. Foi, assim, meio que assustador. Aí, nesse mix de sentimentos que você coloca muito bem aí, eu me lembro que um dia eu estava em casa e organizando e lavando, né, as latarias, aquilo que vinha de supermercado, naquela dinâmica de pandemia, né? E eu me desesperei, eu comecei a chorar. Porque eu acho que a gente também tem que liberar. E eu, quando estou com vontade de chorar, soltar, né? eu choro. Tem que liberar. Eu não quero nem saber, eu choro mesmo. Aí eu disse, meu Deus, como é que pode? Como é que o Senhor me bota numa situação dessa? Fechei as portas e comecei a desabafar com Deus, né?
Olha, eu não acredito, antes que eu tivesse feito qualquer outra coisa, fizesse qualquer outro trabalho, porque empreender, eu nunca era para ter inventado uma coisa dessa, o Senhor me colocou nessa cilada, Deus, é isso mesmo. Então, aqueles desabafos que a gente tem, né? Eu achei muito legal que nessa mesma hora que eu estava assim, já perdendo o controle, a minha vizinha até colocou uma música, que ela não era de fazer isso, e nem músicas desse terror, né? Aí aquela música que dizia assim, quem mandou largar a rede, Ai, né? maravilhosa. Nossa, aí ela aumentou nesse trecho, Barquinho, aí volte, barquinho. exatamente, no barquinho, pronto, aí volte para o mar alto, né? Volte para o mar alto. Isso, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Então eu entendi que ele era um recado de Deus. Aí eu disse, não, Com então... certeza absoluta. Chega, eu me arrepiei aqui agora. Então eu chorei, tá bom, Deus, tá bom, eu vou continuar, eu vou seguir. Quer dizer, aí 4 anos se passam, hoje eu tô na minha melhor fase, entende? Então eu tô numa fase muito bacana de rampagem da Solutec. A gente tem, na verdade, hoje um grupo empresarial que uma empresa a gente trabalha através de ecossistema, né? Então, que uma empresa ela vai gerando negócio para a outra. Então, a gente tem a Solutec, tem a KF Engenharia, que já aporta mudas e já trabalha a supressão vegetal, que já abrange aqui supermercados que abrem aqui, né? Como a gente tem clientes que estão entrando agora no mercado. Então, a gente hoje consegue transitar nesse mercado, né, de regularização, de compensatórios ambientais, de aporte de mudas. Aí nasce a 3UP, junto com outros 2 empresários. Então é isso, a gente às vezes tem essa loucura de montanha-russa, né? Mas a gente tem que se manter firme no propósito. Certeza. Então o empresário é muito bacana, ele tanto chora como ri muito fácil e às vezes está na peia, mas sabe que vai seguir. Ele representa todos os emojis das redes, né? Das redes, exatamente. Todos. A carinha de alegre, a carinha de apaixonada, a carinha de raiva, aí o de choro. Meu Deus, São é isso muitas mesmo. emoções. Muitas ainda mais emoções. uma empreendedora sanguínea, que aí é que tem emoção mesmo, né? Mas tem que ter emoção, né? Tem, senão não presta. Tem que ter emoção, senão não presta. Aí, a gente falando em tudo isso, você vem e ganha o prêmio Sebrae Mulher de Negócios de 2024 pelo Perfeito. Sebrae, né? Exato. Menina, que inspiração. Me fala um pouquinho. Esse prêmio era assim, eu tinha vontade de ganhar esse prêmio. Eu disse, esse ano eu vou submeter esse projeto e eu ganho esse prêmio. Olha aí, você mentalizou. Exatamente, que eu soube, até um amigo foi que compartilhou, mas isso aqui é a tua cara, não pode perder não, eu disse, é mesmo. Só que nessa loucura do dia, a gente acaba que não concentra no que deveria concentrar. Você tem que submeter o seu projeto e tal, né? Mas beleza, graças a Deus o prêmio foi adiado. Eu não sei se eu estava viajando, se eu estava em Londres, era numa missão empresarial. Então eu não tive tempo de escrever a contento um projeto, entende? E aí, por Deus, foi adiado esse prêmio. E eu fui escrever esse projeto tal, bem certinho. E o meu marido foi que me ajudou muito nessa submissão, porque eu sou muito de escrever, mas assim, aquela coisa de sistema às vezes me falta paciência, sabe? De ir preenchendo, de não sei o quê. Eu fiz o projeto e eu disse, Franklin, é o seguinte, eu não tenho paciência disso não. Ele, não se preocupe, isso já era 7 horas da noite para submeter esse projeto, né? Essa história da Solutec, esse hub, como é que a gente chegou e tal. Aí eu disse, não, beleza, então tu fica aí, eu vou te mandando as mensagens, as respostas, tu vai alimentando o sistema e tal. E também de uma das etapas que eu me lembro também foi a gravação, porque uma das etapas você submete o projeto e tal, depois tem a etapa da gravação. Ah, é? E isso aí o Sebrae até fala como é que deve ser, você tem a possibilidade de buscar a consultoria do Sebrae para poder fazer a roteirização do vídeo, te dar uma direção nisso, foi uma super assistência. Só que você tem a opção de querer assistência ou não, né? E eu quis a assistência, né? Então, fui lá aprender como é que seria essa roteirização e tudo. Mas nesse dito dia, Lídia, do vídeo, eu estava extremamente cansada, cheia de coisa para fazer e tudo. E normalmente eu fluo bem no vídeo, eu sou tranquila de fala. Entretanto, eu nesse dia estava bloqueadíssima. O vídeo não saía. Aí a minha filha chegou, né, para minha filha de 10 anos, Mariana, super dinâmica ela, os dois, né, Mariana e Levi. E aí eu digo a importância da família, né? Com certeza. Mamá começou a gravar e disse, mamãe, é o seguinte, fale assim. Ó, mamãe, você vai fazer assim, aí começou a movimentar. Olha que legal. Fale assim, assim, assim. Aí eu disse, Mariana, não é que é mesmo? Pronto, Mariana, pode deixar que agora vai. Aí quando ela fez lá aquela luz que ela me deu, né? Aí eu gravei o vídeo, pronto, com toda a história dentro do tempo, tudo perfeito e tal.
E aí, nessa coisa, submetemos, né? Eu, o Franco, a Mariana ali, tava todo mundo na Solutec, porque meus filhos, desde um mês, eles trabalham comigo. Um mêsinho de vida, já estavam na empresa junto comigo. E aí, agora com 10 anos, é que vão mesmo, né? Gostam de passear por lá e nos ajudam até. Então, submetemos esse projeto, né, do prêmio Sebrae. E aí, para minha surpresa, estava entre as vencedoras. E aí você não sabe a posição, né? Você pode ser primeiro, segundo, terceiro lugar. Legal. São 3 categorias: a categoria rural, a categoria pequenos negócios, a categoria MEI, né? E aí, Mayra, você venceu, tá entre as finalistas, vamos para Icapuí receber o prêmio. Não, beleza, vamos. Mas também não pensava que seria o primeiro lugar, né? E aí, para minha surpresa, eu realmente tive fui agraciada com o prêmio e tirar o primeiro lugar. Então, fui ouro, né? Foi muito legal, mas por trás dos bastidores, né? Imagina o sentimento, né? Foi top, porque eu acredito no empreendedorismo. Então, isso é um reconhecimento da minha essência. Então, assim, não tem nada forte, mais isso legal. É o reconhecimento da essência, né? Porque você não tem como dissociar não tem. O pessoal do empresário, do profissional. É a sua essência que está ali, tá impressa no negócio, né? Exatamente. Então, por trás dos bastidores ali, tem uma equipe que me apoia muito, né? Eu tenho um time que me apoia muito. Tenho sócios que são muito legais, tenho 4 sócios homens, né? Nos negócios que a gente tem, são 4 homens e somente eu de mulher ali no meio deles, para agraciar, né? Que nós mulheres temos... Para dar aquele toque feminino, para fazer a coisa fluir, né? Exatamente. Então, assim, é uma equipe muito boa, marido que apoia, filhos, né? Amigos que são de oração também, que me ajudam muito. Então, é uma série de coisas que às vezes a gente vê assim... e vê uma luz sobre uma pessoa, mas não sabe o quanto que tem gente por trás para fazer acontecer, né? Através de uma rede de apoio, exatamente. Aí, com tudo isso, você agora, em janeiro, você vai assumir também a presidência do CDL Jovem, sendo que você já tem você já é bem imersa, né, na CDL. Então, me fala também sobre isso, porque você é uma empreendedora nata, você vive... Sim. Diariamente, na essência, né? Você se envolve com... Totalmente. Tudo que eu faço, sabe, Lídia, eu entrego de coração. Eu não consigo fazer uma coisa meia boca, não dá pra mim, né? Na CDL Jovem, foi assim, eu só queria aprender. Eu entrei na CDL Jovem em 2018 só com a intenção de me conectar. Então, eu tinha já, junto com meu marido, desejo de ouvir outros empresários, porque a gente também já trabalha com outros empresários, beleza, e a gente meio que forjava para que a gente tivesse alguns encontros. Por exemplo, Lídia, vamos fazer assim, vamos almoçar, Lídia? Porque na realidade eu queria trocar, eu queria conversar, eu queria te ouvir, eu queria aprender contigo, eu queria te ensinar, eu queria trocar. E a gente já tinha isso. Mas até que um amigo nos convidou para a CDL Jovem, e a minha intenção era só essa, aprender, fazer network e tal. Entretanto, para minha surpresa, né, eu fui convidada em 2020, mais ou menos aí, né, por aí, para ser diretora do presidente na época, que era o Roberto Leite, que hoje é meu sócio, na 3Up, o Roberto é meu sócio. E ele disse, Mayra, eu queria que você pudesse contribuir tudo com a CDL. Eu disse, nossa, eu só queria aprender, você está me chamando para fazer parte da diretoria? Vou. Que honra. Foi uma honra, assim, para mim, né, então eu aprendi muito com o Roberto. E aí fui diretora de conteúdo junto com o Guilherme, que é o atual presidente. Guilherme. E aí o Roberto, depois o Roberto veio o Guilherme, mas assim, confesso que para mim só a Itália já estava suficiente, estava ótimo. Mas o Guilherme, Mayra, vamos lá, eu confio em você, eu quero você como vice. Eu digo, Guilherme, eu tenho que cuidar dos meus negócios também, deixa eu ficar como tua diretora e tal. Mas ele, não, eu quero você como vice, vamos juntos. Eu disse, então bora, já tô aqui agora... Estamos na chuva, para se molhar, fogo, né? não nego o fogo, vamos para cima, fazer os negócios crescerem. E aí a gente está concluindo já o nosso segundo ano, né? Segundo e último ano, agora em dezembro a gente conclui, Guilherme como presidente, eu enquanto vice-presidente. E para minha surpresa, Guilherme disse, Mayra, eu quero lhe indicar como presidência, né? Como presidente. E aí, minha irmã, agora que as empresas estão rodando e tudo, eu tenho um sócio pra caramba, eu tenho um time bacana, eu digo, não, agora eu posso contribuir mais, vou. Então, esse é o desafio, né? De pegar a CDL Jovem, uma instituição incrível. Grande desafio bonito, tá bonito de ver essa sua trajetória. Obrigada, Lídia. Obrigada. Você assumindo a presidência e a Raquel Agnes, a vice-presidência. Exato, Raquel Agnes, da G-Vox. Paz, assim, é bom trabalhar com o que a gente acredita, sabe? Para mim, eu tenho um negócio, assim,
dentro da minha rede de relacionamento, tem uma coisa que me move muito que se chama admiração. Então, eu acho que na minha vida as coisas fluem mais quando eu consigo admirar. Perfeito, eu também. Não é isso? É isso. Então, eu admiro meu marido, admiro meus filhos, admiro minha empresa, admiro meus colaboradores, admiro meus parceiros. Exatamente. E se não admirar, para mim não rola. Não flui. Não flui. Então, a Raquel tem a minha admiração. E fica bem tranquilo para mim, porque conheci a Raquel enquanto diretora, ela foi diretora comigo, ali na gestão do Roberto Leite, né? Depois ela continuou sendo nossa diretora de conteúdo, eu como vice-presidente, ela como diretora, e agora teria onde ter a Raquel ao meu lado como vice-presidente. E ela é muito engajada, né? Isso é muito bacana. Comprometida, leal. Vai ser uma grande dupla, viu? Eu penso que sim. E uma dupla de mulheres, gente. Que lindo de ver. Essa foi a primeira vez, viu, Lídia? Então, Lindo a CDL de Jovem ver, está inovando. lindo de ver uma dupla de mulheres no melhor momento, numa fase maravilhosa. Isso quer dizer muito para o mercado. Perfeito. Então, tô assim, #inspirada. Legal, legal. Vai ser uma grande gestão, eu tenho certeza disso. A gente está com um time muito bacana e vai ser um time predominantemente feminino, né? A gente vai ter ali 9 diretoras, 5 diretores, né? Então, a gente vai fazer uma equipe muito bacana, porque eu acho que a mulher ela vem muito a agregar, né? Sim. Então, ela vem nesse olhar de gestão, esse olhar múltiplo, esse olhar assertivo, e a gente vai dispor das nossas competências e habilidades em prol do associativismo e do empreendedorismo. É muito bacana. E eu quero vocês lá no Mulheres em Conexão. Com certeza. Que vai acontecer agora, vai ser a última edição de 2024. Perfeito. Mas em 2025 a gente vem com novidades. E claro que essa dupla tem que estar lá muito bem representada para todo mundo conhecer, lá. Né? Conhecer essa história. Muito bacana. Estaremos muito lá, Lídia. Orgulhosa de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. E aí, Mayra, a gente aqui conversando, você já falou a sua transição, né? Essa sua evolução. Sim, fluida. Totalmente. Tem a Mayra mulher, sim. Tem a Mayra mãe, a esposa, né? Isso mesmo. E a que se conecta também com Deus, então você procura organizar todos esses pilares. Exato. Aí eu acho que isso é muito bacana, muito inspirador, porque eu acho que essa é a busca de todo ser humano, né? Você conseguir equilibrar os seus pilares. Perfeito. Nem sempre Sim. é possível para todo mundo. Sim. Mas eu acho que essa deve ser a grande busca. Como é que você conseguiu chegar, né? Porque não tem atalhos para isso. Você vivencia as dores, Perfeito. Você vai lá no fundinho do seu ser para poder se entender. Sim. E buscar esses seus pilares. Então, como é que você fez? Muito legal a tua pergunta. Troca isso com a gente aqui. Como é que você fez para você equilibrar esses seus pilares? E não tem tanto tempo que eu consegui, certo? Na realidade, eu sempre tive uma barreira, né? Até fiz um treinamento, que eu acho que o maior ganho desse treinamento há alguns anos atrás, né? Antes de ser mãe, foi justamente desbloquear isso aí que eu tinha. Porque eu acreditava assim, que ou você era uma boa mãe ou você era uma boa profissional. Então, isso existia na minha cabeça. Crença limitante. Uma crença limitante e feroz. Só que eu não enxergava isso. E aí eu fiquei casada, acho que assim, 8 anos de casada, quase 8 anos, para poder ter minha primeira filha. Porque eu dizia, não, eu vou ter que abrir mão, né? E aí, quando veio a maternidade, eu ainda ficava naquela que era como se eu me sentisse, na época, frágil. Eu sou mãe, eu não vou ter a mesma disponibilidade de horário, eu não vou ter não sei o quê. E eu me sentia, eu reconheço que eu me sentia frágil. Quando é que foi assim, uma virada de chave muito legal, né? Foi na pandemia. Na pandemia que eu comecei a ter que me dedicar, acompanhar filho na área online. Né? Eu tive que ter algumas questões em relação a babá, que não podia estar tão disponível. Então, eu tinha que atender o cliente, mas eu tinha que estar aqui com o meu filho e tudo. Então, eu sempre fui muito trabalho, sabe? Eu amo estudar, eu amo ler, eu sempre fui muito isso. Então, a minha tendência de puxar mais para o trabalho, workaholic. Exatamente. Então, a minha tendência de puxar muito para o trabalho era sempre natural. E eu ia e quem quisesse que viesse atrás, entende? Porque se fosse estudar 12 horas, eram 12 horas, se fosse trabalhar 14 horas, eram 14 horas. Não abro mão. Não abro mão e ponto. Né? Então, tanto é que uma das coisas que eu, quando eu estava, a mamá fez 1 mês, um dos primeiros passeios dela foi no Sebrae comigo. Então, de tão, assim, que sempre fui curto, né? Mas na pandemia, eu comecei a ver, eu me lembro muito da minha irmã. Minha irmã, ela é psicóloga clínica e para mim é uma pessoa, assim, extraordinária, de muito conhecimento. E ela, uma vez ela falou assim para mim, Má,
é preciso parar. É preciso parar. Pausar. Pare, pause. É esse o teu aprendizado da pandemia. Menina, quando ela falou aquilo, Lídia, foi no meu coração. Eu digo, meu Deus, eu não sei parar. Eu não sei pausar. Eu achava... Aquilo me doeu, porque eu sempre fui muito dinâmica. E aí, nesse momento da pandemia, eu me reorganizei. Eu digo, não, é preciso mesmo. Então, eu fui lá para minha avó, lá em Mossoró e tudo. Levei meus filhos, meu marido ficou aqui tocando a empresa e tal, mas eu fui aprendendo. Então, eu fui aprendendo a importância do yoga, fui aprendendo a importância da meditação e a importância de pausar e de ter um momento com meus filhos e quem quisesse que pudesse explodir. Porque eu tinha que ter esse momento com meu filho. Uhum. Então, eu comecei a vivenciar isso, né? Então, eu tô falando de 4 anos atrás. Não tô falando de algo que foi aprendido desde a minha essência, não. Estou dizendo o que aconteceu na minha evolução. Uhum. Então, nisso, eu comecei a ver que era preciso reorganizar essas situações, né? Então, hoje, por exemplo, eu consigo fluir muito mais. Por quê? Eu compreendo que eu não preciso ser boa em tudo. Eu compreendo que eu não preciso fazer tudo. Eu compreendo que eu preciso ter um time bom e que o meu papel ele tem que ser muito mais de gestão, liderança e tem hora que estratégico e tem hora que não vai dar para mim. Como por exemplo, eu não gosto de cozinhar. Tem algum problema com isso? Ai, eu me identifico tanto, porque hoje todo mundo fala em gastronomia e cozinhar. Não amo. Então pronto, a gente está aqui, ó. Pronto, então a gente conectado. Eu não gosto de me preocupar com uma coisa que eu sei que outra pessoa pode pensar por mim. Então, para mim, eu tenho muita clareza naquilo que eu tenho que ser boa. Pronto, hoje eu me vejo como líder, como gestora, como algo mais que uma líder inspiracional, né? Eu preciso deixar as pessoas crescerem. Eu prefiro que cheguem assim, Mayra, teu funcionário está sabendo mais do que você. Eu digo, esse é o ponto. É isso que eu quero. Eu sei que pessoas... Para eu poder fluir no que eu acredito e alçando outros negócios, porque claramente eu caminho para um multiempresariado, né? Assim, uma pluralidade de negócios, cada um tem o seu perfil, o meu é esse, né? De ter outros sócios, etc e tal. Então eu preciso estar muito bem amparada e eu não preciso dar conta de tudo. Pronto, tem coisa que não dá para mim, não dá, e eu vou colocar alguém que vai ser melhor do que eu naquele ponto. Então, com isso, eu acredito que as peças estejam mais organizadas. E aí eu avalio o que é que compensa para mim. Não abro mão disso, não abro mão disso, não abro mão disso. Agora, disso aqui não. Então, é clareza, é autoconhecimento. Clareza, é autoconhecimento. Olha, clareza, você saber onde você quer chegar, e autoconhecimento é fundamental nos dias de hoje. Perfeito. Até para que a gente também tenha paz, serenidade para resolver as questões, os problemas diários, né? Que não são poucos, todo mundo tem seus problemas. Perfeito. E, acima de tudo, a saúde mental. Porque sem ela, a gente não vai a canto nenhum. Essa é a que mais respeito. Né? A que mais e eu acho que a saúde mental, ela tá, assim, absurdamente ligada a um dos pilares principais, que é a da espiritualidade. Se você está bem, está com a sua fé muito bem estabelecida, e você sabe onde você vai chegar, você tem clareza do que você quer da vida, que ela é uma só e ela é uma jornada para ser curtida, eu acho que vai longe. E é claramente o que eu vejo em você, né? E o que eu busquei por tanto tempo, que eu busco e que eu tô conseguindo encontrar o meu norte também. Então, eu tô muito inspirada aqui com a sua fala, bom, Lídia. Porque é sobre isso. Legal, Lídia. A gente tá aqui para aprender, para ensinar, para compartilhar, para trocar, mas essa é um pouco da minha experiência, né? Parabéns pela sua jornada e assim, tô muito feliz com o momento da CDL Jovem, né? 2 mulheres aí na presidência e vice-presidência. Tenho certeza que vai ser um biênio espetacular, com uma força que vem mais forte aí do empreendedorismo feminino, deixando claro que aqui não tem base feminista, não é nada disso, mas uma admiradora da garra da mulher, do toque feminino, sim. Perfeito, Lídia. Obrigada. Agradecer também aos nossos associados, que eles confiaram e confiam em nós, né? Então isso nos deixa mais entusiasmadas. A gente vai estar com uma jornada muito linda e um time de 230 pessoas aí, mais ou menos, de associados. Para fazer tudo acontecer. Para fazer acontecer. Parabéns por tudo. Muito obrigada, Lídia. E é isso. Olha, eu já ia terminar sem pedir para você deixar aqui a sua mensagem para quem está começando ou
para quem está desanimado nesse momento? Perfeito. Assim, não há mal que dure para sempre, nem nada extraordinário que dure para sempre. Então, o tempo ele é sempre muito legal. Ele cura. Então, se tiver muito ruim, saiba que tudo passa. Não há nada como um dia após uma noite ruim. Viu aí? Olha, a gente vai terminar com esse trechinho do que a Mayra falou. Se tiver muito ruim, não há nada que não passe, não é isso? Exatamente. Então fica com essa mensagem aí para você. E nós vamos ficando por aqui. Pode conectar. O podcast do Conexão 085 sempre vai trazer o lado bom do Ceará para você e conteúdos de relevância como esse que a gente está finalizando aqui. Então fiquem ligados. Perfeito. Mais uma vez, Lígia. obrigada. Muito obrigada.